Bom dia, boa tarde, boa noite. Quinta-feira, dia de adoração. É o dia de podermos ir na igreja a adorar o nosso Deus, a acompanhar nosso Senhor Jesus Cristo lá no sacrário. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. É muito importante para que possamos crescer como canal. Vamos ver hoje a leitura que se encontra no livro de Daniel. No dia de hoje nós vamos ver aquele sistema que não se permite adorar o Deus vivo. Bora pro vídeo de hoje? Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, aproximaram-se os chefes do reino e encontraram Daniel orando e fazendo preces a seu Deus. Foram ter com o rei e falaram a propósito do decreto. Ó rei, acaso não assinaste um decreto segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dirige a oração a qualquer divindade, ou o homem que não seja tu, ó rei, seria tirado na cova dos leões? O rei respondeu: ó que dizes, é verdade, como manda a lei dos medos e persas, e que não se pode violar. Então eles disseram perante o rei: Daniel, um dos seus cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinastes, mas 3 vezes por dia ele faz preces e orações. Ao ouvir isto, o rei ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens instaram com o rei e disseram: não te esqueças, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo nas covas dos leões. E disse a ele: o teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar-te. Trouxeram uma pedra e colocaram-na sobre a boca da cova, que o rei marcou com seu anel e o dos grandes da corte, para que nada se tentasse contra Daniel. O rei retirou-se para o palácio e foi dormir sem ceiar, e não quis que lhe trouxessem comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono. Ao raiar do dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, chamou por Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, pôde salvar-te dos leões? E Daniel respondeu ao rei: ó rei, o rei vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei. Com isso, alegrou-se grandemente o rei e mandou tirar Daniel da cova. Quando o retiraram, nenhuma lesão mostrava ele, porque acreditou em seu Deus. O rei mandou vir os homens que acusaram Daniel e fez lançá-los na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. Estes não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões caíam sobre eles, esmagando-lhes os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra: que vossa paz se multiplique, está decretado por mim, que em todo o território do meu império todos respeitam e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu poder durará eternamente. Ele é o libertador, o salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, nós estamos vendo nessa passagem de Daniel a perseguição, né? A perseguição
aquele sistema, né, que você não pode adorar o Deus vivo. Vamos chegar nos tempos, tá aproximando-se os tempos que será assim, que não vamos poder adorar o Deus vivo, né? Então, o livro de Daniel, ele é muito importante. Ele é muito importante também que ele vai dando sinais, né, dos tempos que nós estamos vivendo. Tem muitos países que os cristãos não pode viver a sua fé, né? Nós estamos no paraíso ainda, né? Se a gente não prestar atenção, gente, e não fazer as coisas certas, eu não gosto de politicagem, nem militância, mas é muito importante as pessoas começarem a abrir os olhos, né? Sobretudo aí no Brasil, eu falo aí no Brasil porque eu não resido no Brasil já faz 20 anos, eu resido no Chile. E a gente de longe, a gente vai vendo aí certos movimentos, né? Certos governantes, certo poder judicial aí, né, com muita força e perseguindo mesmo, e vamos apertando, mas as pessoas estão naquela, não é comigo, enquanto não seja comigo ou com um parente, tá tudo certo. Mas vamos chegar nesse nível, né? Nós estamos vivendo tempos finais, nós estamos vivendo tempos do apocalipse, né? A gente não tá prestando muita atenção, então é muito importante a gente já ficar de olho, um olho no peixe e olho no gado. Você vai vendo as leituras, né, das profecias e você vai colocando na atualidade, né? Aí vocês têm que estar vendo, vocês têm que estar esperto mesmo, né, gente? Não, mas a direita fez isso. Não, é que a esquerda fez aquilo. Vocês fiquem espertos, porque vai chegar um tempo que nós vamos ser perseguidos. Nós não vamos poder, né, professar nossa fé, né? Mas nessa passagem, nessa profecia de Daniel, nós vemos um Deus maravilhoso, um Deus que fecha a boca do leão, né? Para que o leão não faça dano a Daniel. Um Deus providente, um Deus que envia um anjo para proteger a Daniel, para fechar a boca dos leões, né? E essa passagem também chama muita atenção, porque a gente pode falar assim, né? Mas por que Deus não livrou Daniel da cova, né? Deus livrou Daniel dos leões. Por quê? Se você parar para analisar, os leões, gente, ele é criatura de Deus. As covas, muitas vezes quem faz as covas da vida somos nós mesmos. Olha só que interessante, né? Então, o que significa isso, gente? Deus não vai poupar você de nenhuma batalha. Ele vai garantir a sua vitória, né? Mas ele não vai poupar você da trincheira, da luta, né? Então, para você, vai vendo aí, né, o exemplo de Daniel. Deus livrou Daniel da boca do leão, mas Daniel, ele foi jogado na cova, na fossa, na cova, como você quer chamar aí no Brasil, de forma que você entenda. Que significa? A cova, muitas vezes, é a gente que arma, a gente cava a nossa cova, né? Mas Deus, mesmo a gente errando, né, a gente fazendo coisas que desagradam a Deus, Deus sempre vai enviar a gente o anjo. Ele sempre vai nos livrar, ele sempre vai dar livramento. Ele é um Deus fiel, né? Por que eu tô falando isso? Talvez você tá passando aí na sua casa uma situação muito difícil que você culpa até Deus. Ou você fala, mas Deus tem o poder de me tirar dessa situação, né, gente? Ele tem mesmo. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Para Deus nada é impossível. Isso tá lá no livro de Lucas, né? Quando o anjo Gabriel fala para Maria, para Deus nada é impossível, e é verdade. Mas esse processo vai fazer você amadurar, né? A gente também tem que se arrepender das nossas falhas. É o que eu falava nos vídeos passados, né? Muitas vezes a gente erra. A gente cava a cova, a gente entra dentro da cova e é responsabilidade de Deus? Não, gente. Deus livrou Daniel da boca do leão, mas Daniel ele foi levado para a cova, né? Então essa é um parêntese que eu quero que você veja na sua vida, né, gente? O meu dom de profecia. Então eu não posso ficar calado daquilo que Deus está falando no meu coração, né? Então é isso. Você está na sua cova que muitas vezes você cavou, ou alguém cavou para você, né? Mas Deus, ele te dá o livramento. Ele é um Deus fiel. Olha só que interessante. Daniel orava 3 vezes ao dia.
Nós temos o hábito de orar 3 vezes ao dia, gente, de ser grato a Deus 3 vezes ao dia. Tá vindo aqui no meu coração, né? A gente dizer ao Senhor amém, né? Amém, que significa, né, a gratidão da gente, uma coisa tão simples. Talvez nós podíamos fazer isso, né, gente? Tem tanta novena boa que a gente começa. Vamos começar uma novena de 3 vezes ao dia, a gente falar amém? Não precisa fazer nada mais, é só você falar amém, né? De manhã, de tarde, de noite. Então vamos começar hoje, que já estamos na parte da tarde, dizendo nosso amém para Deus, porque Daniel, ele tinha o hábito de rezar, de orar 3 vezes ao dia. Olha só que interessante, né? Gente. Então a gente tem que ser agradecido a Deus, e Deus é fiel. Deus é fiel e Ele não te abandona. Ele envia seu anjo mesmo para te socorrer. Isso tem várias passagens. Olha só o Salmo 90, o Salmo 91, né? Que Deus também fala que os anjos vai estar na sua frente. Nós podemos ver na passagem de Jericó, gente, quando aquele povo chega naquela cidade, aquela cidade murada, né? Tinha um anjo lá esperando aquele povo. Olha só que interessante. O anjo desceu na anunciação do verbo para Maria. Então, o que significa isso, gente? A gente não pode ser ignorante, né? A palavra de Deus sempre está mostrando. Nós temos um anjo. Vamos pedir ajuda para o nosso anjo da guarda, né? Que nos ajuda a combater todo o mal, que nos mostre o caminho certo, que transforma nosso coração, que nessa quinta-feira nós possamos ser adoradores de Deus, que nós possamos ser sacrários vivos de Deus, que nós possamos amar a Deus, glorificar seu santo nome, que nosso Deus, ele seja glorificado. Ele é um Deus fiel. Olha só, aquele rei estava com as mãos atadas, porque ele não podia tirar o decreto. E também passou alguma coisa similar. Se a gente pode lembrar a passagem de Esther, onde o rei já tinha dado a ordem para exterminar todo o povo judio, gente. E aquele rei, ele não pôde voltar atrás, né? Porque ele já tinha dado o decreto. Então, em nome de Jesus, Deus está falando no meu coração. Aquilo que foi decretado para destruir a sua vida, Deus está enviando o anjo. Deus te está tirando da boca do leão. Deus está libertando a sua família, a sua casa, a sua vida financeira. Nessa semana nós já começamos, né? Aí cutucando a vida financeira. Então Deus está tirando você da boca do leão. Deus está quebrando o decreto. Deus está rasgando aquele documento que o inimigo tinha para te destruir. Aquele documento que o inimigo tinha legalidade sobre a sua vida, Deus está tirando o decreto da mão do inimigo. O próprio Deus, ele está vindo em seu auxílio. Meu povo, eu quero pedir para vocês a colaboração de vocês, que vocês vejam todo o vídeo, que vocês se inscrevam no canal, que vocês comentem, para que nós possamos crescer, para que a palavra de Deus ela possa chegar a mais pessoas, que o nosso Deus ele seja glorificado. Assim como o sistema do mal, ele está armando tudo para calar o povo, mas que esse sistema ele seja usado também para o povo ser evangelizado, para a palavra de Deus chegar a mais pessoas. Então é muito importante que você se inscreva. Beijo e nos vemos até o próximo vídeo.